Olá, pessoal, boa noite. Você que nos acompanha sabe que a educação é o que nos move. E nesse momento tão delicado que nós estamos passando, nós estamos sempre buscando, reinventando, alternativas, novos caminhos, para que a gente consiga transitar, né, por esse período com muita harmonia e serenidade. Nós temos, graças a Deus, a tecnologia está ao nosso favor, está nos acompanhando, inclusive transformando o nosso lazer online, né? Nós temos várias atividades, várias aulas, favorecendo aí as aulas com os professores, os cursos de formação. E neste momento, sim, que está tão delicado, a gente tem acompanhado vários noticiários de vários países, várias áreas, que estão começando a retomar esse ensino que vai se tornar daqui a pouquinho tão híbrido, né? Vamos ter presencial, vamos ter continuar online à distância, mas nós temos agora um novo normal acontecendo, né? Depois que passar essa pandemia, nós vamos retomando aos poucos, com todo cuidado, né? Seguindo todas as orientações. Mas com esse novo modelo de educação que vai chegar, com esse novo modelo de vida, né, que vai se apresentar, nós temos hoje a participação do nosso grande amigo, Guilherme Davoli, que vai falar um pouquinho com vocês. O Guilherme foi meu parceiro de trabalho, eu chamo parceiro de comprometimento, né, que eu venho da área da educação, venho do chão da escola, e o Guilherme sempre me apoiou demais dentro da rotina da escola, sem dos conflitos e das necessidades. Então, psicólogo, consultor, está aqui com a gente para falar um pouquinho sobre esse novo normal. Guilherme, Tá joia. é com você. Tá ótimo. Bom, agradeço imensamente a oportunidade. Falar de parcerias é uma das melhores coisas desse mundo, tá? Nós vamos ter um tempo agora à noite para poder pensar sobre o novo normal e principalmente para pensar se existia o normal, né? Quer dizer, existia o velho normal, porque a gente fica falando tanto do novo normal que fica parecendo que a gente vai ter que desmontar aquele mundo anterior e partir para um mundo completamente novo, uma espécie de vamos morar em Marte, vamos morar na Lua, alguma coisa completamente ilógico, né? Lá não tem gravidade, como é que a gente vai fazer? Lá não tem água, como é que a gente vai fazer? E não, na realidade, o que nós temos que ponderar, e acho que esse é o ponto inicial desse nosso bate-papo, é que o mundo sempre passou por mudanças, as mudanças aconteciam em tempos bem espaçados, pensando hoje, né? Então, há uma grande mudança quando ocorre, por exemplo, a descoberta das Américas, há uma grande mudança na Revolução Industrial, há uma grande mudança após a Segunda Guerra Mundial. Há uma grande mudança, por exemplo, com o surgimento do movimento hippie. Então, assim, nós temos grandes mudanças que mudaram a forma de olhar a vida, a forma de encarar o que é certo e o que é errado, e as mudanças foram indo. Ocorre, e isso é muito impactante dentro das escolas, mas não apenas delas, né? Que nos últimos anos, eu vou colocar 20 anos, pode ser um pouco mais ou um pouco menos que isso, ocorre que aí nós passamos a ter essas grandes mudanças numa velocidade estratosférica. Então, se antes você tinha grandes mudanças a cada 200, 300, 50 anos, hoje nós temos grandes mudanças após alguns meses. Né? Surge uma tecnologia nova, o mundo muda. Você já parou para pensar quanto mudou a tua vida com um negócio chamado WhatsApp, né? Você já parou para pensar quanto que mudou a nossa vida? E eu depois falo desse período específico do isolamento, mas dentro do isolamento, com as novas ferramentas, inclusive essa que nós estamos usando agora. Então, é muito interessante observar que o mundo está aí, vem mudando, e a cada mudança, usando a expressão da nossa conversa de hoje, surge um novo normal, né? Então, era normal que a família da noiva escolhesse o marido da noiva. Era normal que as famílias faziam um acordo e decidia quem casava com quem. Era normal você trabalhar
40 anos, até mais que isso, num único emprego, numa única empresa, fazendo uma única coisa. Era normal você fazer um curso, talvez curso superior, talvez curso técnico, e pronto, você já estava preparado para a vida. Você não ia atrás de especialização, mestrado, doutorado, pós-doc, melhor nem falar desse assunto, mas ir muito atrás dessas coisas além. Então, era normal aquele tipo de vida. Era normal trabalhar 8 horas por dia, era normal almoçar ao meio-dia, jantar às 6 com a família inteira reunida, era normal todo mundo assistir novela num canal só que estava pegando na sala e vinha todo mundo para aquele lugar. E hoje, o que é normal? Né? Pô, hoje nós temos, além de várias TVs, várias outras telas de computadores, notebooks, smartphones, nós temos um monte de canal para assistir e parece que nenhum deles nos agrada. A gente roda a internet e por mais que lá você tenha infinitas possibilidades, às vezes eu olho a internet, olho e falo, nossa, não tem nada aqui, né? Por quê? Porque eu já estou insatisfeito com a vida. E olha, isso não é do período do isolamento ainda. Então, essa coisa do novo normal, ela vem acontecendo a vida toda, né? Aliás, todo mundo que está aí conversando comigo sabe muito bem o novo normal que é casar, né? Quer dizer, enquanto eu era solteiro era uma coisa. E tinha gente que falava, mas eu namorei 7 anos, 8 anos, casei, aí eu descobri que meu marido era diferente. Sim, porque 7, 8 anos, vocês falavam da perspectiva de algo lá na frente, e agora vocês estão dentro daquilo que vocês queriam, né? Então vamos partir disso. Existe algo novo chegando naquele momento em que nós vamos retornar às escolas, aos prédios das escolas? Existe algo de novo que vai acontecer ainda no final desse ano ou no ano que vem? Existe. Esse novo, nós temos certeza como será? Não. Nós temos algumas ideias que podem, inclusive, não ser confirmadas, tá? Mas existem algumas questões, e não necessariamente tão modernas ou tão novas assim, que precisarão ser muito observadas, e você vai notar durante a nossa conversa que por mais que alguns assuntos chaves como máscara, álcool em gel, distanciamento e coisas assim, eles tenham sua importância e são logicamente importantes, o que nós precisamos pensar é sobre afeto, carinho, diálogo, convivência e a aprendizagem do novo para viver no novo, porque aí tem uma questão muito interessante. Se eu vou ter um problema diferente, eu vou ter que ter solução diferente, né? Eu me lembro num evento que eu participei sobre orientação vocacional, e olha que isso já tem bastante tempo, tem mais de 10 anos, tá? Em que, de repente, foi feita a pergunta-chave, né? Na época, hoje as pessoas nem falam disso, sobre qual era a profissão do futuro, né? E aí, um dos interlocutores virou e falou assim, a profissão do futuro é aquela que vai resolver os problemas do futuro. Como eu não sei quais são os problemas do futuro, eu não posso te dizer qual é a profissão do futuro. Parecia uma piada, mas não era, era muito sério, né? Quem é o professor? Qual é a conduta do professor? Qual é a conduta do coordenador, né? Dessa escola que a gente vai encontrar daqui a algum tempo, lá naquele prédio, naquela rua que a gente já conhece. Ou é a conduta que ele vai ter, se eu partir daquele pressuposto inicial, técnico, ele vai usar máscara, ele vai orientar para que usem, ele vai tentar controlar as distâncias, vai ter álcool em gel em tudo quanto é cantinho da escola, até aí não tá difícil, tá? Não, ele vai ter que ter uma outra conduta. E, opa, ele vai trabalhar com criança de 3 anos, de 4, de 14, de 17. Ele vai trabalhar com pessoas que entendem o problema e pessoas que não respeitam o problema. Ele vai trabalhar com grupos muito diversificados, por isso ele vai ter que ter muitas ferramentas novas e a gente vai tentar também observar o quanto que para você poder ter ferramentas novas e principalmente ter coragem de usar as ferramentas novas, você tem que estar muito, muito, muito bem com você mesmo, né? Quer dizer, uma Guilherme, coisa... Fala, bem. você tocou no ponto aí dessas mudanças, né? E eu estou pensando aqui, lembrando da pirâmide de Maslow, quando ele fala das necessidades humanas, Sim. e que nós temos a necessidade da segurança como quase é o segundo ponto da base dessa pirâmide. E que Sim. essa segurança hoje, ela está fragilizada.
né? Eu sempre gostei muito de dizer que nós não ficamos confinados em casa, que nós não ficamos presos, que nós não estamos isolados, nós estamos seguros dentro desse Sim, período de pandemia. sim, Então, sim. e agora, com esta possível abertura, essa retomada das escolas, desse encontro presencial, essa Uhum. segurança, ela ficou um pouco fragilizada, Sim. porque eu tenho uma série de circunstâncias, uma quantidade de medos, né, Uhum. inseguranças que vão fazer parte da minha rotina. Não só dos Sim. professores, dos alunos, dos gestores, das famílias. Então, tem aluno que vai para a escola, tem aluno que não vai, tem família que vai falar que sim, que não. Como Uhum. que a escola, os professores, toda a equipe, pode dar um suporte, né, para esses alunos e para essas famílias neste período, onde a Uhum. segurança ficou frágil? Sim. Ó, deixa eu só colocar a frasezinha final do que eu estava falando, porque ela tem tudo a ver com a questão que você acabou de colocar, Ana. Uma coisa, gente, é você ter ferramenta, martelo, alicate e chave de fenda. Outra coisa é você saber usar o martelo, alicate e a chave de fenda. Alguém que tem o martelo, mas não sabe usar, é perigoso quebrar a parede e ainda machucar o dedo porque vai bater errado. Então, eu preciso dessa segurança que você acabou de questionar, Ana, e essa segurança, ela não vai ser desenvolvida o dia que eu chegar na escola, ela não vai ser desenvolvida o dia que fizermos uma reunião estratégica para organizar os passos de retorno às aulas presenciais. Essa segurança, ela precisa estar sendo desenvolvida dentro de cada um de nós, dentro de cada professor, dentro de cada funcionário da escola, dentro de cada gestor dessa instituição. E essa segurança que é pessoal é que vai viabilizar a que a gente tenha uma segurança profissional na hora de implementar essas novas vertentes. Um outro dado interessante para a gente poder trabalhar nessa questão é lembrar, eu estou observando aqui do lado, não está dando para eu acompanhar o tempo todo, mas entrou gente de vários lugares do Brasil, muitos lugares diferentes do Brasil. Existem lugares no Brasil, como por exemplo o Rio de Janeiro, que as aulas estão sendo retomadas. Hoje mesmo conversei com alguém de Manaus que me falou que as aulas para um grande grupo de alunos começam na próxima segunda-feira agora, tá? Existem lugares do Brasil, como o estado de São Paulo, que desde que sejam superadas determinadas dificuldades, no dia 8 de setembro, as aulas devem voltar com 1/3 de alunos. E aí vai, né? Quer dizer, cada lugar do Brasil, esse retorno é 1 hora. Mas o muito interessante é que, independente de quem está retornando mais cedo ou quem vai retornar um pouco mais tarde, né? De qualquer forma, vai ter aquele momento do impacto. Como é que vai ser com a gente? Porque por mais que eu fale assim, na Alemanha está assim, na França está, sabe? Ou mesmo, imagina uma escola aqui no Brasil, a tua escola vai retornar em final de agosto, setembro. Você fala, mas tem as escolas lá daquela cidade ou daquele estado que já retornaram faz um mês. Esse exemplo, ele é uma base não tão consistente para que eu entenda o meu mundo aqui. Eu preciso entender, então, isso é fundamental. Primeiro, a minha segurança, que a gente vai voltar nela mais tarde. Eu preciso saber que tipo de população frequenta a escola que eu estou. Agora há pouco eu vi que uma professora se apresentou aí na tela e ela disse que ela trabalha em 2 escolas. Ótimo. Então, nessa escola, qual é o público? Naquela escola, qual é o público? Não estou falando de classe média alta, média baixa. Não, quando eu falo diferença de público, é uma questão mais cultural, né? Até que ponto as pessoas aqui elas são mais atentas aos detalhes? Até que ponto aquela turma que eu trabalho eu posso contar mais com a ajuda daqueles pais? Até que ponto naquela outra escola ou naquela determinada sala, infelizmente eu não posso contar tanto com a ajuda dos pais? Então é muito importante que a gente tenha uma visão clínica, se não exata, mas buscando a compreensão do porquê,
de como é que funciona essa turma, aquela turma, aquelas crianças daquela faixa etária, aquelas da outra, porque não é simplesmente a gente retomar com uma regra geral. Então, ter segurança diante de um mundo com tanta insegurança, não é você ter a chave do cofre, você fala, vamos fazer assim que vai dar certo, vamos estabelecer isso que aí se resolve. Eu tenho que trabalhar com as variáveis, as crianças mais ativas, as crianças que são mais dosadas, as crianças que são mais dependentes de outras ou dependentes até do próprio afeto do professor. Eu tenho que imaginar isso, e um ponto muito importante, a gente sempre fala muito sobre as crianças, porque às vezes fica na nossa cabeça que com os mais velhos é mais fácil, porque os mais velhos, eles entendem o problema, e eu vou te falar, os mais velhos não são simplesmente mais fáceis, estou incluindo aí até a faculdade, tá? Porque muitas vezes, justamente por se achar mais dono de si, eles acabam transgredindo determinadas preocupações que a gente tenha, tá? Então, uma coisa é você falar, como é que eu vou controlar as crianças lá do infantil que querem sair correndo uma atrás da outra? E eu digo, e como é que eu vou controlar aquele casalzinho de namorado que quer se beijar dentro da escola, né? São questões sérias. Mas há um outro dado, agora voltando só um pouquinho para o gestor e volto já para o professor e a Ana se posiciona. A questão do gestor, como é que eu vou controlar a postura adequada dos professores e dos funcionários da escola e, inclusive, lá da frente, lá na portaria, naquele momento em que alguns pais respeitam ou não respeitam determinadas regras, se infelizmente a gente sabe que hoje, inclusive nas cidades que estão com restrições muito sérias, tem um monte de gente de todas as classes sociais que simplesmente não está respeitando, e eu não vou imaginar que porque é uma escola alguém vai respeitar. Se não estão respeitando a polícia, né? Então, como é que vai ser esse processo? Então, sim, nós não vamos ter uma situação ideal para retorno, a não ser que de uma hora para outra surja uma vacina maravilhosa que nos permita fazer qualquer coisa. Não me parece que vai ser tão fácil. Então, o que eu preciso é saber que eu vou ter que buscar o máximo da minha segurança diante de um mundo inseguro, mas lembra, o mundo sempre foi inseguro. Toda vez que a gente pulou por situações novas, a gente ficou perdido e teve que se adaptar, e aí nós vamos trabalhar. E nessa hora, professor, fundamental que você volte o conceito não apenas de trabalho em equipe, mas de parceria, coleguismo, pedir ajuda e dar ajuda. Nós precisamos, enquanto equipe de trabalho de uma determinada instituição, estar o tempo todo nos ajudando. Nós temos que ter filosoficamente qual é o conceito da nossa escola, e a partir daí nós vamos trabalhar no conceito da escola. A democracia de atitude é importante, né? Se a escola está estabelecendo algumas normas, mesmo que se fale, eu acho que tinha que ser um pouco diferente. Não, vamos trabalhar dentro de um conceito só, porque isso vai favorecer muito a comunicação da escola com a família e, consequentemente, a proteção da saúde física e também emocional dos alunos, da família e da equipe de trabalho. Elias Nascimento aqui, a Elias, ela está fazendo uma colocação, né? Como é que deve ser feito o acolhimento emocional, né, das crianças, das famílias, dentro deste... Aí, no momento em que antecede a abertura das escolas, é um momento de insegurança para todos, né? É bem isso que o Guilherme acabou de dizer. Sim. Se a gente retomar... eu acho... conceitos... Deixa eu colocar um detalhezinho, Ana, aí. Quando ela fala como deve ser feito o acolhimento, eu acho que seria muito interessante que se a gente conseguisse, não são todas as escolas, até porque nós acabamos de falar que a gente não sabe quando cada uma começa, né? Mas se for possível começar o acolhimento antes da volta às aulas presenciais, eu acho que é muito mais positivo. E aí, o nosso WhatsApp, o nosso telefone, coisas assim, ligar para uma família, olha, como é que vocês estão? Como é que tá, se tem 2 filhos, como é que tá o Paulinho, como é que tá a Tereza, como é que eles estão procedendo? Qualquer coisa, dependendo da criança, deixa eu conversar com eles um minutinho, tá? Quer dizer, se eu começar a quebrar essa coisa de não, vai ter aquele dia da volta às aulas e a gente vai se relacionando, eu acho que já é um fator que vai poder facilitar bastante o retorno na hora que ele for
que ele tiver esse start aí para a gente voltar. Diga. Sabe que eu vi uma experiência de uma escola que eles montaram uma carreata para as crianças pequenas darem oi para os professores. Então, os professores foram até a escola, ficaram na calçada, com distância, máscara e tudo mais, e os pais levaram as crianças naquele momento, e os professores fizeram a festa, tal, bexiga, e todo aquele auê, e foi um evento, né? Então, já foi uma pré-acolhida, quer dizer, foi uma acolhida para antes desse retorno, né? Agora, eu tive a oportunidade. Acolhida... Semana passada eu tive a oportunidade pela internet, né, entre aspas, de participar de 2 festas juninas de uma escola, uma aqui de uma escola de Ribeirão Preto mesmo, onde a gente está, e outra de uma escola em Recife, né? E o que eu achei muito interessante, que o objetivo era fazer uma festa junina, que aliás não precisa ser junina, quer dizer, eu posso fazer uma festa a qualquer momento, né? Eles tiveram o cuidado, né, pelo espírito da festa. Coincidentemente, as 2 fizeram lá seus kitzinhos e mandaram para os alunos. Então, tinha bolo, bandeirinha, papapá, cada um recebeu na sua casa. Eles dançaram, as crianças dançaram nas suas casas com os seus pais e os professores dançaram. E aí eles juntaram esse monte de pequenos vídeos, né? Foram montando e transmitindo. E o que foi muito legal foi essa história que você falou agora da carreata. As crianças matando saudade do colega dançando, matando saudade da professora, e você fala, mas isso é criancinha. Não, os mais velhos, e os mais velhos fizeram coisas diferentes. Então, teve lá aluno, não vou precisar agora se era de 7º ou 8º ano, que tocou violão e cantou junto com outros, e o videozinho entrou. Então, essa coisa da gente retomar antes da presença física, me parece que é uma das ferramentas muito viáveis para esse momento. Desculpa ter te cortado outra vez, Dana. Não, beleza. A questão eu gosto muito de brincar com as palavras. E falando de acolhida, né? Como deve ser acolhida neste momento. E aí a gente está vendo vários comentários que as crianças estão vivenciando, crianças, professores, estão vivenciando luto, estão vivenciando medo. Inclusive, acompanhei uma reportagem que houve um aumento significativo dos pedidos de divórcio neste período de pandemia. Então, eles não estão sofrendo apenas o luto e o medo, estão sofrendo também essa dor da separação, essas perdas, que já aconteciam antes, agora estão num volume um tanto maior. Sim. Mas esta acolhida, esta insegurança, então brincando com a palavra, né, que somos educadores, do que seria educar? Levar o conhecimento, inspirar, abrir novos horizontes. E se eu cortar a dor? Então, fazer tudo isso num momento de dor. Já trazemos isso na nossa história. Este crescimento, né, da natureza humana, ele é dolorido. Nós temos sempre novos desafios. Sim. Então, a acolhida, ela deve ser diferente? Ou nós já não trabalhamos, como educadores, esta acolhida, essa amorosidade, essa generosidade, essa empatia, este autocuidado, desde os primeiros dias de aula, né? Desde quando a escola ainda era normal, não era o novo normal. Ainda tínhamos aquela convivência normal, né? A escola normal com todos presenciais. Eu vou até trocar uma palavrinha. Mas vou trocar no lugar quando a escola já era normal. Não, quando a escola era comum, né? Era aquela escola, tá? Mas há um detalhe muito interessante nessa questão de o educador é o que acolhe, né? Por que o educador é o que acolhe? O educador é o que acolhe porque quando você está passando afeto, mas também está passando matemática, português, línguas, literatura, seja lá o que for, o que você está passando é um conjunto de informações para que essa pessoa viva bem, para que essa pessoa transforme o mundo em que ela está inserida. O Howard Gardner, mentor das múltiplas inteligências, ele tem uma frase que eu acho simples e genial, em que ele trabalha em cima de 3 verbos. Ele fala: a função da escola é levar o conhecimento para que o aluno, depois de alimentar-se desse conhecimento, venha
a desejar intensamente transformar o mundo em que ele está. Então, a escola leva, o aluno se alimenta, e aí ele deseja melhorar o mundo onde ele está, tá ok? O que é legal nisso é que o conceito básico, a escola leva conhecimento. Isso aí é antigo, a escola leva conhecimento. E o aluno, lembra? Antigamente uns decoravam, depois esqueciam, alguns aprendiam, alguns aprofundavam. E lembrem, a memória lá da década de 60, 70, era a memória da decoreba, né? A gente decorava tabuada, verbo, bandeira, tudo, né? Se você chegasse em algum lugar, você criança, né? Teu pai virava lá pro teu tio e falava, ele sabe a bandeira de todos os estados do Brasil, né? Aí colocava uma bandeira, você falava Rio Grande do Norte, as pessoas falam, nossa, mas que menino inteligente, né? Porque inteligência era essa ideia de alguém que decorou, tá ok? Hoje a gente sabe que isso é um souvenir na brincadeira, né? Na realidade, eu preciso entender, compreender, interpretar e opinar sobre o mundo. Volta no Gardner para você ver a questão do acolhimento, né? A escola transmite conhecimento? Sim. O aluno precisa se alimentar, quer dizer, ele tem que ter desejo pelo conhecimento. Professor, vamos falar a verdade. Vai? Nós estamos aqui numa reunião de professores que só tem professor legal, porque professor chato não assiste live, tá bom? O professor chato está fazendo outra coisa agora, tá? Então, vamos conversar entre nós. Como é que é assistir aula de um professor insuportável? É aula de alguém que não tem vontade de dar aula, né? Então, vamos lá. Para que o aluno se alimente do conhecimento, eu tenho que ser alguém que está aberto, porque tem prazer de estar dando aquela aula, de transmitir o conhecimento. Aí eu transmito e o aluno se alimenta, porque eu gerei a fome, aquela que o Rubem Alves falava, professor não é garçom, ele tem que ser cozinheiro, né, para gerar fome. Aí ele se alimenta do conhecimento e ele fica tão feliz com o conhecimento que ele quer melhorar o mundo dele. E aí ele quer melhorar a casa dele. Essa casa que a Ana comentou, que, infelizmente, para grande parte da população, está tendo atritos, está tendo conflitos, está tendo divórcios, está tendo violência. E olha que doido, ninguém começou a ser violento pós-pandemia. Simplesmente aquilo que estava lá começou a aflorar. Ninguém ficou tímido pós-pandemia. Aquilo foi isolando. Então, o que a pandemia está fazendo é pegando sentimentos anteriores que talvez fossem diluídos nas outras rotinas, e na medida em que as outras rotinas não estão sendo possíveis, ou pelo menos estão mais difíceis, esses sentimentos, eles começaram a pesar, quer dizer, se a minha irritação tinha 1 quilo, agora a minha irritação tem 1 tonelada, e isso a gente passa a ter problema. Uma criança, um adolescente, um jovem, aliás, trocando tudo, uma pessoa, inclusive nós, tá? A hora que eu falo, cara, esses conhecimentos que eu tenho podem fazer eu viver melhor, ela suporta as dificuldades que ela tem na casa dela, ela supera essas dificuldades, e a partir daí, além dela ter sido acolhida pela escola, ela serve para dentro da sua casa ser uma base de apoio aos mais velhos, olha que interessante, o mais novo apoia o mais velho, e ela recebe melhor esses próprios problemas que ela tem que enfrentar. Nós sempre tivemos problemas, a diferença é que hoje eles estão mais aguçados. Gente, é igual, desculpa a comparação, inclusive, quando você imagina um animal que está livre na natureza e um animal que está livre, preso, desculpa, na sua gaiola lá no zoológico. É o mesmo animal, só que aqui ele começa a ter comportamentos maníacos. Por quê? Porque ele não tem outra opção. Ele está sempre fazendo aquilo, isso é perigoso. Então, a gente precisa, inclusive, para estar bem, não se permitir, no meio desse processo que já está tendo aí, em média, 100 dias, não se permitir viver aquela rotininha que vai nos escravizando. Aí eu estou mais preparado para dar um pulo lá na escola, lembra, se possível, preparar antes o acolhimento e estar acolhendo, porque eu me acolhi antes e agora eu consigo acolher as outras pessoas dentro das suas características, da diversidade. Alguém lá no começo, aliás, Luiz Loreno, comentou que uma grande dificuldade neste período seria deixar a criança de 4 anos usando máscaras. Porque como fazer, né, que as crianças pequenas usando 4 horas ficando de máscara.
Sim. Não, vamos, vou Vamos ser lá, muito né? claro. É para nós, Você ficar de máscara dando aula 4 horas já é já é. complicado, já é Sim. complicado. E o processo Gente, de trocar tal. Vocês já é. pensaram, pessoal, em trazer essa criança, provocar o pertencimento a ela? Que atividade poderia ser desenvolvida com esses alunos para que eles se sentissem pertencendo a esta máscara? Que Hum, tal as crianças pintarem a máscara, desenharem com giz de cera, cuidarem daquilo que é dela, para que ela uhum, tenha vontade de usar e mostrar para os outros. Então, as estratégias pedagógicas que a gente vai buscar nesse período são inúmeras. uhum, Criatividade para essa equipe não falta, né? Somos uhum. professores, já nascemos com esse DNA criativo aí para desenvolver e conviver com todos nós. Sim, Então, eu acho sim. que o grande desafio, né, nessa retomada, quando nós, aos poucos, né, forem se reorganizando, é Uhum, realmente usar e abusar da criatividade. Porque para uhum, cada um tem uma realidade diferente. Cada escola tem a sua necessidade. Cada cidade tem a sua verdade e a sua realidade. Como alguém comentou aí, uhum, tem uma cidade que está cheia de óbitos, né? Então, que provavelmente muitos alunos vão chegar órfãos para a escola. uhum, Então, o que é que nós podemos fazer enquanto educadores? E eu não uhum, encontro saída a não ser trabalhar a nossa integridade, a nossa congruência entre tudo aquilo que nós estamos dizendo, que queremos desenvolver nos alunos, uhum, aplicar na nossa própria vida e sermos um modelo para eles. Porque a aprendizagem de responsabilidade, e eu vou falar assim em termos das competências socioemocionais, que nós temos aí, até como situação de uma nova base curricular, que nós temos 5 competências que ela fala, acho que todos os professores aqui podemos trabalhar nessa linguagem acadêmica e pedagógica, esses alunos, eles vão uhum, voltar à escola, quando eles voltarem aos poucos, diferente do que eles saíram, muito diferentes. Os professores vão voltar diferentes do que uhum, saíram. Então, teremos novos professores, os mesmos, mas com novas mentalidades, né? Eu vi alguém colocando aqui, nunca me imaginei participando de uma reunião online. Olha só, então, senso de responsabilidade, empatia, cooperação, autocuidado, autoconhecimento, argumentação e ter um propósito de vida, isso vai vir muito grande com essas crianças. Isso eles vão uhum, trazer dentro dessa realidade. Então, a maneira mais, talvez, uhum, mais íntegra, né, mais verdadeira de trabalharmos isso, é sermos os exemplos. É deixá-los realmente o uhum, que, que vai valer a pena nessa retomada. É o que ele aprendeu, é focar só no conteúdo, é pensar na avaliação, quais os critérios, como que eu vou avaliar isso, ou como eu vou trabalhar isso, como eu vou acolher, como eu vou colocar uhum, emoção na aula, né? Como que eu vou usar da minha criatividade, da minha amorosidade, da minha generosidade, trabalhar nesse ambiente. Inclusive para acolher essas famílias, que vão uhum, chegar colocando no professor toda a esperança, né, uhum, de algo melhor. E a gente fala assim, o professor é tudo. Não, o professor é que manda na casa, porque aqui em casa nós somos educadores. Meus filhos, quando eram pequenos, hoje já não precisam mais desse apoio, mas a qualquer situação que a gente colocava, não, a minha professora não falou isso. Então, o professor uhum. manda, né? Ele acolhe, ele é o dono da verdade dentro de uma casa. Então, precisamos realmente acolher muito. Os gestores ter esse olhar de afetividade com os professores É, com as famílias, com os alunos, e acho que esse é o grande eixo, né, que nós temos aí, o vínculo que e nós temos. deixa eu te colocar uma coisa que eu acho interessante. No meio aí da tua fala, Ana, eu vi que uma professora fez um comentário de que o que preocupa com a questão, por exemplo, das máscaras, é que a gente não pode tocar, e aí as mães não vão querer lavar, e talvez haja uma série de problemas. Gente, vamos entender algumas coisas.
Óbvio, quando eu falo de uma condição socioeconômica mais alta, eu posso imaginar, aliás, devo imaginar, que uma criança precisaria ter 2, 3, 4 máscaras, porque isso aí vai sendo trocado. E não estou falando dos pequenininhos, não, estou falando para todo mundo. Inclusive, a dica até para o adulto é que uma máscara, especialmente essa mais usada de pano, ela tem um limite lá de 3 horas, e aí precisa ser lavada. Mas eu acho interessante observar que a ideia, né, de você transformar a máscara, ou transformar o lavar a mão, transformar as atitudes em lúdico, é que é o importante a ser feito. As mães, como a gente falou no início, elas precisam ser conscientizadas do novo momento, né? A partir daí, a limpeza de uma máscara não é necessariamente esfregar, esfregar até não poder mais, e sim é deixá-la dentro de um detergente. E a própria escola, de repente, tem condição de trabalhar esse lúdico e a própria escola lavar ali, na hora que está dentro, não é lavanderia, tá? Só tirar aquilo, porque está desinfetando. Então, nós temos 1000 formas de ir pensando e, com certeza, correndo o risco de errar, tá? Correndo o risco de errar. Gente, uma coisa complicadíssima. Quando você fala em eu vou passar álcool na mão, a gente pega e pá, já passou. Não, você tem que passar a pontinha do dedo, passar a unha, passar. Pô, é muito complicado para o adulto. Agora, se nós não acreditarmos na possibilidade de ir aperfeiçoando as ferramentas, fica difícil. Eu não sei se vai ser possível para a Letícia, que está aí por trás da gente, retomar um comentário que foi feito, mas já faz um tempinho aí, falando sobre crianças especiais, tá? Porque eu não lembro a pergunta inteira, eu lembro mais ou menos, se conseguir, ótimo, senão eu vou comentar em cima do que eu me lembro, e aí se a pessoa tiver condição de replicar o que ela perguntou, a gente completa. Ó, quando as pessoas me falam assim, tá, como é que é a questão de você pensar a inclusão dos alunos especiais, né? Eu acho que a gente tem que partir de um princípio anterior. A escola é um lugar que só serve para incluir. Então, os alunos, todos os estudantes, toda a comunidade escolar, é uma comunidade de inclusão, uma inclusão de raça, de religião, de dificuldades motoras ou não, de dificuldades cognitivas ou não, sabe? Então, nós temos um conjunto de coisas, nós temos diferenças culturais dentro de uma sala de aula. Se antigamente você entrava numa sala de aula e, exagerando muito, você encontrava 2 religiões ali na sala, hoje você entra numa sala de aula pequena e encontra 10 religiões diferentes, né? Então, tudo é uma grande inclusão. Num momento de passagem, de transformação, o conceito de inclusão é muito maior, né? Só que eu só consigo incluir alguém se eu for alguém que normalmente na minha vida, no meu dia a dia, na minha rotina, eu tenho essa busca por incluir. E aí eu sei que algumas pessoas podem não gostar ou até se ofender, mas eu tenho que incluir meu vizinho, eu tenho que incluir minha cunhada, eu tenho que incluir meu sobrinho, aquele que é mais chatinho, porque aquele legal eu já incluí, aquele lá é fácil, tá? Eu tenho que incluir. Incluir não é amar as pessoas, incluir é aceitar as pessoas como elas são e a partir daí trabalhar as limitações. A pergunta que ela mandou naquele momento, se eu não estou enganado, ela falava assim, mas as crianças especiais, elas podem ficar sem máscara, tá? Eu não me lembro de ter ouvido tecnicamente nada se referindo a pessoas que têm dificuldades ficar sem máscaras, tá ok? Até porque, do ponto de vista da saúde, isso com certeza não é recomendável. Do ponto de vista prático, psicopedagógico, psicológico, tá? Óbvio que eu sei que tem criança que vai querer tirar a máscara e pegar do amigo que é mais bonita. Óbvio que vai ter gente que simplesmente vai ver uma máscara em cima de uma carteira e vai lá e vai pôr no rosto. Óbvio que esses riscos existem, tá? E é por isso que o retorno ele é tão complexo, por isso que na maioria das cidades e dos estados está se falando no retorno com um grupo menor de alunos, o que eu mais ouço é que volte apenas um terço, né? De alguma maneira, para que os professores, a estrutura vá se capacitando, e até porque é muito mais fácil que eu crie uma condição de convivência num grupo menor, depois maior, vai ficando mais fácil. É um laboratório. Caramba, mas se é um laboratório, então nós vamos perder 2020. Não, 2020 é um ano de muito aprendizado, e as dificuldades que nós vamos ter esse ano, elas serão
compensadas e equilibradas no transcorrer. Observa que eu vou falar dos próximos anos e não somente do ano que vem. Porque não é assim, o ano que vem a gente resolve tudo que ficou aqui. Não, é um tempo de mudança, ele é lento, ele é gradual, ele envolve uma série de outras questões. Então, só retomando, a questão das crianças que a gente considera de inclusão, tecnicamente de inclusão, ela se assemelha, ela se aproxima da inclusão como um todo, que é aquela em que a gente inclui pessoas diferentes na nossa vida. Eu vou ter pessoas que são negacionistas com relação à doença e eu vou ter pessoas morrendo de medo da doença. Eu vou ter pessoas que vão falar, mas na minha casa todo mundo é mais novo, ninguém tem doença, então não tem perigo. E eu vou ter pessoas que são sérias, que vão estar preocupadas com aquilo que pode acontecer com o avô do colega, não é nem com o dele, tá? Então, incluir pessoas é trazer as pessoas para o mesmo discurso, para uma mesma convivência, sem, ou pelo menos, se possível, sem que isso seja extremamente imposto, porque, infelizmente, quando a gente impõe, aumenta a chance de pessoas entrarem na contramão só para protestar. E isso não é hora de protestar, porque nós estamos falando muito claramente de um problema de saúde, de um problema grave de saúde. Então, a escola, nessa coisa do novo, ela tem que entender que o novo parte em usar o antigo, né? E não em negar o antigo. Eu não vou negar a escola que tínhamos, porque senão eu teria que negar todas as aprendizagens até hoje. Não, eu vou usar tudo aquilo que a gente tem e vou adaptar, trabalhar isso dentro de uma nova situação aqui na minha frente, nesse momento em que as coisas estão acontecendo. Então, lembra, escola é um local de inclusão. Escola é onde eu aceito o outro, para que o outro, sendo bem aceito, aprenda e se habitue com a ideia de aceitar os próximos, e aí, consequentemente, você tem a ideia de comunidade. O que, com certeza, dentro da nossa situação, em que a gente foi se rachando enquanto país, foi se rachando enquanto relacionamento, o individualismo foi crescendo, pode ser um santo remédio para alguma coisa que nós não sabíamos como resolver. A solidão vinha crescendo, né? E talvez agora a gente tenha, eu vou usar a palavra desculpa porque não vem outra na minha cabeça, mas eu tenho uma desculpa para a gente poder trabalhar os isolamentos que a gente vinha achando comuns, normais, corriqueiros. Molecada é assim mesmo, cada um no seu canto. Não, ser humano junto, é ali que a coisa acontece. Estou lendo bastante coisa aqui, falando da volta dos professores, da acolhida dos educadores, porque a gente está falando como que eu vou acolher a criança, como vai ser essa retomada. Uhum. Mas o professor que vai chegar também tão sensível, tão fragilizado, ele precisa, né, dar conta de ser o exemplo que a gente falou aqui agora há pouco, dessa integridade entre aquilo que ele fala, e ele vai chegar com a insegurança também muito grande para ele. Então, como que a gente pode ajudar, né? O que nós podemos sugerir para esses professores, para essa equipe, para essa escola, para que a equipe também se fortaleça, para que esta empatia, para que este autocuidado também seja um vínculo muito forte dentro dessa escola, dessa unidade. Tá. Gente, na próxima segunda-feira eu vou estar participando de uma live, mas é fechada, tá? Então não estou divulgando a live só por causa do tema. É uma live só para gestores de uma determinada rede de escolas aí do país, tá? E a proposta dessa live é que a gente fale sobre liderança e empatia, tá? Por quê? Porque a gente tem um conceito que já nem é mais novo, em que a gente fala que você precisa ser aquela pessoa que é empática, e por isso surgiu a expressão gestor no lugar de diretor, né, no lugar de chefe, e colaborador no lugar de funcionário. Porque funcionário é o que funciona e colaborador é o que participa do todo, e gestor não é o que manda, é o que coordena as ideias e ouve as pessoas, tá? Então nós vamos ter essa live, mas você fala, mas por que uma live sobre
liderança e empatia no meio de um período de isolamento, justamente para começar a pensar isso que a Ana perguntou, sobre o acolhimento de todo mundo, o acolhimento da equipe. Por quê? Porque se eu não tenho uma equipe bem acolhida, provavelmente eu não vou ter um resultado do funcionamento da equipe tão bom assim. Nesse exato momento, todos nós, gestores, funcionários de outras áreas, professores, está todo mundo abalado, né? Eu tenho uma filha que trabalha numa empresa de engenharia, está todo mundo abalado na empresa de engenharia. Então, não é uma questão apenas da educação, mas é importante que a gente pense nisso. O gestor precisa ouvir todo mundo e o colaborador precisa colaborar. Vamos para o prático agora. Como é que a gente prepara a equipe para o retorno às aulas? Em primeiro lugar, muito diálogo, muita conversa. E, pessoalmente, gestores, vamos entender algo. É bom, a exemplo do que eu falei um pouquinho atrás, que a gente já comece a se comunicar com os pais e com os alunos, criar interação, viu a história da carreata, falamos de fazer uma festa pela internet, coisas assim. É bom que a gente comece a conversar com os professores, não simplesmente para cobrar entrega de material, entrega de nota, o relatório, questionar sobre a reclamação do aluno tal, da mãe tal, não sei o quê, porque aí a gente está trabalhando no conceito pré-histórico, né, de feitor e escravo, ou de chefe e funcionário. Funcionário, aquele que funciona. Eu peço um copo d'água, ele traz, eu mando um relatório e ele faz. Não. Nós somos gestores e colaboradores. A gente precisa marcar uma horinha para fazer uma reunião via qualquer um dos aplicativos que existe e falar: e aí, qual está sendo a tua dificuldade? O que você está precisando, né? Para a gente começar a pensar esse retorno. Aliás, qual a sugestão tua, daquele outro professor? Nós precisamos ouvir. Então, vamos lá, gestor ouve os colaboradores. Só que acontece que tem muito colaborador que, quando tem a chance de falar, ele não fala, porque ele tem medo de ser discriminado. Depois vão dizer que eu que falei. Então ele não fala, né? E vamos falar a verdade, depois ele fica malhando pelas costas. Ah, mas a escola não fez isso, porque a escola devia ter feito assim, mas espera um pouco. Se a escola te chamou para conversar, vamos conversar todo mundo junto. Sugerir coisas. Gente, reclamar da vida é a coisa mais fácil do mundo. Reclamar da vida e falar, não aguento mais ficar aqui em casa, não aguento mais dar aula, não sei o que. Bom, isso aí qualquer um faz, né? O que eu preciso é parar para pensar, bom, pera um pouquinho, tá difícil, tá extremamente complicado, não estava preparado para isso, pronto, ótimo, todo mundo está sabendo. Agora, vamos conversar? Então, todo mundo baixando o tom de voz, todo mundo escolhendo as palavras. Entre nós existe muita gente que tem ideias maravilhosas, mas uma estupidez enorme na hora de abrir a boca. Então, vamos equilibrar nossas palavras, porque se a gente não é capaz de acolher os próprios colegas, como é que nós vamos acolher alunos, né? Eu já ouvi professor que fala, eu trabalho com criança pequena porque eu não suporto adulto. Gente, ser humano é o ser humano. Começa pequenininho e vai ficando velho. Eu tenho que viver com o ser humano, né? Então, essa hora, como é que é o acolhimento? Opa, em primeiro lugar, gestão, vamos bater papo? Vamos perguntar se melhorou da gripe? Vamos perguntar, e teu filho que estava lá com uma dificuldade e tal, você conseguiu dar um jeito? Você está precisando de alguma coisa? Sugere alguma coisa para mim, tá? Vamos tentar trabalhar esse processo, porque uma equipe que conversa, e isso é para todas as profissões, em todos os tipos de instituição, é uma equipe em onde as ideias crescem. Lógico que não serão todas que serão utilizadas, porque não dá, mas na convergência dessas ideias, a gente começa a ter condição de criar um ambiente que, na hora que surgir uma dificuldade, agora eu já estou falando do dia de aula lá presencial, surgir a dificuldade com a professora Lourdes, a professora Ana dá um pulinho lá e ajuda a Lourdes. A hora que surgir uma dificuldade, a gente não sabe o que faz, alguém vem lá e pera um pouquinho que nós vamos dar um jeito nisso. Olha, tá difícil determinada coisa? Não, calma um pouquinho e vamos junto. Cara, a questão é essa. Deixa eu aproveitar que alguém colocou aí, assim, o importante é a empatia. Lembra de um negocinho, gente? Empatia não é você ser legal. Ser legal é simpatia, né? Simpatia. Eu sou super legal, você pede para mim um dinheiro emprestado, eu falo, ai, fica tranquilo que eu dou um jeito. Por dentro eu tô morrendo de ódio, e se der eu não vou nem emprestar. Mas eu quero ser simpático com você, então eu falo que eu vou emprestar, tá bom?
Então, ser simpático e ser antipático é fácil. Eu sou a favor e eu sou contra. Empático é eu me despir dos meus valores e tentar aceitar o outro do jeito que ele é. Ser empático é difícil pra caramba. E nós, os mais velhos, nós não aprendemos a ser empático. A gente tem que se esforçar muito para ser empático. Por isso que quando a BNCC traz que um dos valores é que a criança aprenda a desenvolver empatia, ela está dizendo, olha, já que as famílias não educaram seus filhos para viver com a diferença, aliás, as famílias, infelizmente, na maioria, educam seus filhos para se afastar da diferença, aqui na escola, aquele lugar onde gente de 7 anos convive com gente de 7 e de 10 com de 10, nós precisamos criar um ambiente onde se respeite a diferença, não porque é bonzinho, mas eu respeito a diferença, porque quando eu respeito a diferença, eu vivo melhor. Eu fico mais tranquilo. Eu tenho menos medo. Preconceito é medo. Quando eu tenho preconceito daquela raça, daquela região, daquele pessoal do bairro tal, é porque eu sou medroso. Eu não sei viver com eles. Eu acho que ninguém me respeita, porque, em primeiro lugar, eu sou o primeiro a não respeitar. Então, professores, vamos trabalhar numa equipe em que as pessoas se ajudam com ideias. Eu ia usar a expressão, vamos trabalhar numa equipe afetiva. Alguém vai falar assim, é que você não conhece a fulana de tal, ela é muito chata, não dá para ser afetivo com ela, tá? Eu não quero que você saia beijando e abraçando todo mundo, até porque nesse momento estão dizendo que é para evitar. Eu quero que você ouça, aprenda e troque ideias. E gestores, não precisa descer do seu patamar. Só precisa ouvir e compreender que, por mais que a pressão de cima seja muito alta, não vai ser descarregando a pressão para baixo que eu resolvo, mas trazendo as pessoas para colaborar comigo e a gente fazer a roda girar da melhor maneira possível. Eu acrescentaria nesse discurso uma palavra assim, muito importante para esse momento, que é a humildade. Porque é bacana eu ser empático, né? E olhar para o outro, estender a mão e colocar. Agora, é importante também eu ser humilde e aceitar ajuda. Porque se eu não me colocar, aceitar as minhas vulnerabilidades, aí a gente entra na questão do autoconhecimento. Se eu não me conhecer, se eu não me aceitar as minhas limitações, estar aberto para receber ajuda do outro também, a gente acaba criando um clima desarmônico, onde eu vou ter pessoas empáticas estendendo a mão e querendo contribuir, e outras pessoas, vou usar orgulhosas, né, arrogantes, de falar, eu não preciso de ajuda, eu sei o que eu faço nesse momento. Então, empatia e humildade, acho que são duas virtudes que precisam estar de mãos dadas. Sim. Né? Você sabe que eu Também receber. Sim. Existe uma questão muito interessante com a palavra humildade, né? A gente tem um conceito meio, acho que brasileiro, né? Humilde, aquela pessoa que abaixa a cabeça, que não quer aparecer, que não quer se impor. Mas é legal quando você vai lá na raiz da palavra, e a palavra humildade, ela vem de humus, que significa terra fértil, sabe? Quando você vai na loja e compra saquinho de humus para pôr no vaso, coisas assim, né? É uma terra muito fértil. Você fala, bom, o que terra fértil tem a ver com humildade? Absolutamente tudo. O que é uma pessoa humilde, uma pessoa humus, uma pessoa que tem uma terra tão fértil, uma cabeça tão clara, tão simples, tão aberta, que ela aceita as sementes que vêm de fora e depois, mais tarde, ela vai fazer com que as boas sementes deem frutos e ela vai selecionar as que não são tão boas. Então, o humilde não é o que aceita tudo, é aquele que primeiro recolhe tudo para depois compreender tudo aquilo e aquilo que realmente for bom ele vai usar para o resto da vida. O humilde não é o que abaixa a cabeça, o humilde é o que não precisa levantar o nariz, né? É aquele que não precisa bater de frente e brigar com alguém. O humilde é alguém que está tão em paz, que quando ele passa desapercebido, ele fez a maior diferença naquele ambiente em que ele estava inserido. Então, isso, eu acho que isso é muito legal e não é poético, sabe? Isso não é poético, isso não é
bacaninha, isso não é um negócio, ai, que legal, gente assim. Não, nós somos isso. Nós nascemos com essa essência de seres que convivem na coletividade e seres que, a partir da criatividade, mexem no mundo. Só que para ser criativo, eu tenho que usar ferramentas, né? Eu preciso aprender coisa nova. Se eu souber só 3 coisas, dificilmente eu vou ser muito criativo. Depois que eu converso com muita gente diferente, eu tenho mais estímulos, mais informação, maior chance de criar em cima daquilo tudo, né? Coisa simples, gente. Se Isso. você tiver na tua casa arroz e sal, você não vai criar muita coisa, vai fazer arroz e sal. Mais sal, menos sal, pá, mas é arroz e sal. Se você tiver na tua casa arroz, sal, ervilha, palmito, creme de leite, aquele sal cor-de-rosa, se você tiver 500 temperos, dá para ser criativo, né? Quer dizer, quanto mais opções, pessoas, ideias eu tenho, melhor o meu arroz, né? Quer dizer, mais eu consigo criar em cima dele. E nós estamos, assim, vivendo num período em que a gente não pode deixar de ter esperança, né? Eu acho que essa Sim. é uma palavra-chave para esse momento, de que as coisas, Uhum. isso vai passar, tudo vai, em algum momento, se acomodar de novo, né? Uhum. A nossa vida, ela é feita de pausas, e essa está sendo uma pausa, né? A noite é a pausa do dia, o silêncio é a pausa do som, a dor é a pausa para o amor. E Uhum. essa é uma pausa. Nós estamos vivendo com esperança de que algo se envolver na esperança, mas a esperança que o Paulo Freire traz, né? A esperança do verbo esperançar, a esperança do verbo esperar. Eu não posso ficar esperando, braço cruzado, que tudo vai. Uhum. Nós precisamos esperançar, que é estar juntos para fazer diferente. Uhum. Essa é a nossa proposta, né? Junto aí com a Uhum. Sofia, com o Guilherme, a gente está assim, no nosso tempo, quase chegando Quase lá no nosso limite, estourando. quase estourando, Uhum. e a gente não queria deixar essa mensagem da esperança, de estar juntos, né? Porque Sim. esse estar juntos para fazer a diferença é que vai Uhum. fazer a diferença, né? Uhum. Olha, Guilherme, eu deixa gostaria uma de fazer mensagem bacana. uma mensagem bacana. Eu não sei se ela vai ser bacana, mas eu vou deixar aquilo que eu realmente acredito, tá? Eu tenho ouvido muito uma frasezinha que a Ana acabou de usar, que ela falou, tudo vai passar. Eu já ouvi isso de criança pequena, tá? As pessoas falando, tudo vai passar, tudo vai passar. Gente, o mais importante não é tudo vai passar. Até porque se tudo passar, o que é bom vai passar também, né? Quer dizer, o lado bom da história também vai passar. Não, a questão toda é que a esperança está no fato de que, nesse exato momento, porque estamos tendo a chance de aprender um monte de coisa, eu faço um parênteses, estamos tendo a chance de aprender. Infelizmente, a maioria não está aprendendo nada, só está reclamando. Só está pondo a culpa nos outros e não está aprendendo nada. Mas porque eu tenho a chance de aprender, eu vou ter condições de administrar as próximas dificuldades que eu venha a ter na vida, né? Eu não estou falando das próximas pandemias. Vamos, desculpa, eu vou falar de tragédias como se fosse brincadeira, mas é interessante. A gente começou com essa história da Covid-19. Quando foi a coisa de uma semana atrás, mais ou menos, a gente se falava sobre a invasão de gafanhotos. Aí a gente teve 2 terremotos gigantes no México. Aí teve uma nuvem de areia que saiu lá do deserto e já estava entrando no Oceano Atlântico, quer dizer, do outro lado ela foi entrando. Daí tinha mais uma, tinha os gafanhotos, tinha a nuvem de areia, tinha os terremotos. Agora está se falando de um novo vírus que vem do porco e tudo mais, e as pessoas falam, mas isso é um absurdo, gente. A gente já teve tsunami, a gente já teve queda dos prédios naquela invasão nos Estados Unidos do 11 de setembro. A gente já teve criança entrando em escola, dando tiro em várias pessoas. No Brasil, o ano passado, isso aconteceu. Cara, nós vivemos um mundo e a grande questão é, eu estou pegando esse mundo e aprendendo
para que eu esteja mais preparado, especialmente como educador, para professar as coisas que eu acredito, ou eu quero me esconder atrás de uma porta e ficar lá quietinho? Nós temos aí pela frente problemas extremamente sérios, nós temos pela frente coisas que vão ser aliviadas porque nós vamos aprender a viver com elas. Mas não porque elas vão passar porque a gente quer que passe, né? Não aguento mais essa festa, eu vou embora. Sabe aquela coisa de Raul Seixas, que eu sou fã de carteirinha, para o mundo que eu quero descer? De vez em quando a gente tem essa vontade, para tudo que eu quero ir embora. Não tem mais graça esse negócio de ficar dando aula pela internet, de não poder ir lá para a escola. Não tem mais graça ficar trancado em casa. Não tem mais graça. Cara, não é para o mundo que eu quero descer. Cara, é esse mundo para se aprender. Porque eu aprendo naquele momento super bacana, aprendo, e aprendo nesse com dificuldades. A partir daí, o que vai passar ou deixar de passar vai ficar na nossa memória. E quem pegou as suas competências cognitivas para compreender esse conteúdo armazenado na memória, está fortalecido. Quem só quer negar, não quero negar, não quero nem lembrar daquilo, não quero nem lembrar daquele ano, eu não quero saber daquelas coisas, próximo probleminha que aparecer na vida, que pode ser anos-luz menor que esse, vai ser uma pedra gigantesca e você vai tropeçar. Então, se você não quer tropeçar, cuidado. Há uma frase de caminhão que eu li uma vez que eu estava na estrada ali no interior de Goiás, próximo à cidade de Jataí, e a frase falava assim, olha que legal, ninguém tropeça em pedra grande, né? Essa frase é genial. Ele falou assim, quando você tem um grande problema, você desvia, você enxerga, você para refletir, você faz alguma coisa, né? Você sabe quando é que a gente quebra o braço, se arrebenta todo, machuca e tudo mais? Quando você está andando sem olhar para o chão e tem um monte de pedrinha pequenininha e você não presta atenção. Ninguém tropeça em problemão. Problemão, a gente aprende. Probleminha, a gente não aprende. Aquele câncerzinho que ninguém trata e fala, isso é bobagem, é bobagem, é bobagem. Um dia ele vira um câncer mesmo. E aí já não dá para tratar mais. Aquela pessoa que caiu da moto e se arrebentou inteiro, o médico fala, opa, traz aqui, anestesia e vamos operar. Problema grande a gente cuida na hora. Nós estamos tendo um problema grande. Problemas pequenininhos, depois a gente vê. Quantas vezes nos últimos anos nós vimos problemas pequenininhos na escola, depois a gente vê, e aquele menino nunca mais resolveu o problema que tinha. Aquela professora nunca mais acertou aquela dificuldade. Aqueles problemas foram ficando crônicos, porque a gente não cuidou no início, porque era pequenininho. Grande chance de aprender. Eu não quero que as coisas passem. Eu quero que a gente aprenda para que a gente tenha controle sobre essas coisas. Tá bom? Ana, a gente tem condição de se despedir depois? Você ainda vai falar alguma coisa ou eu já vou fechando aqui? Não, a gente pode fechar, né? Agradecendo aí a presença, a participação. Eu estou ouvindo tantos agradecimentos aqui que estão surgindo. Mas não esquece que eu tenho um recadinho para dar para esse povo. Sim, vai falar. Mas, na verdade, somos nós que agradecemos, né? Porque são vocês que nos dão a oportunidade de fazer o que a gente ama. Então, obrigada aí, né? Gratidão aí pela presença, por todo mundo participar. E fica com o Guilherme agora, que ele tem um baita recado para vocês. É rapidinho, ó. Em primeiro lugar, eu queria deixar, já passou aí, pelo menos uma vez, as minhas redes sociais. Quem quiser entrar em contato, a gente está aí tendo essa oportunidade de conversar com gente no Brasil inteiro, pela editora, e a SM está me dando um espaço muito bacana para a gente trocar ideias. Mas a gente tem feito lives específicas aí para alunos, especialmente de ensino médio, professores, para pais. Quem quiser entrar em contato, é só entrar lá no guilhermedavoli.com.br, que é meu site. Lá você tem meu contato e tem um botãozinho do WhatsApp, que se você clicar, você conversa comigo também. Conhecer o meu trabalho ali pelo site, você pode ir para o canal do YouTube. Você só entra no YouTube e procura Guilherme Davoli, você vai achar. A gente tem uns 90 vídeos, inclusive tem a live que eu e a Ana fizemos pela SM algumas semanas atrás, está lá, e essa de hoje, amanhã ou depois de amanhã já vai estar lá também, tá? Então você tem todo esse material. Se possível, curte esse canal do YouTube, que a gente está com mais de 850 pessoas, a gente pretende atingir 1.000 pessoas esse mês, porque isso ajuda a gente na divulgação de uma série de materiais. Para quem gosta de Facebook, tem dois. Tem o facebook.com/projetotemas, que são videozinhos de
8 minutos para educadores e para orientação de pais. Tem o outro Facebook, que é Guilherme Davoli Psicólogo, que você pode também estar acessando. E para quem prefere o Instagram, aí é o @Projeto Temas Oficial. Tudo bem? Esse é o pacote de comunicação para a gente trocar ideias e fazer um punhado de coisa. Aí eu queria pedir para a Letícia se ela coloca na tela para mim. Aí, gente, esse é um curso que eu estou lançando, ele deve ocorrer. Deixa eu até pegar meu calendário aqui certinho, porque nós estamos fechando as datas agora. Dia 15, 16, 22 e 23 de julho. São 4 dias, 2 horas cada dia, são 8 horas de curso, o Redescobrindo a Arte de Conviver, o educador preparando vidas para um mundo mutante, para um mundo de transformação. A gente vai falar sobre BNCC, vamos explicar um pouco melhor a questão do estresse, ansiedade, depressão, como trabalhar esse processo, porque nós temos que preparar os nossos alunos e pôr no pacote os nossos filhos, né, para um mundo que é um mundo que muda numa velocidade muito maior do que mudava antes. Você estando interessado por qualquer uma dessas redes que eu passei antes, você manda lá um contato teu, fala que você está interessado no curso, vai ser mega baratinho, só não vou falar o preço agora, porque a gente está fechando, mas é menos que R$50, tá ok? O curso todo. Entra lá, conversa com a gente, e aí depois a gente vai poder estar passando áreas de inscrição, todos esses detalhes para todo mundo, e também todo o material que vai ser utilizado, tá bom? Ana, queria agradecer muitíssimo a oportunidade de estar mais uma vez com você, agradecer a SM por essa super oportunidade, mandar um beijo no coração de todo mundo, desejo que Deus abençoe a todos enormemente e fico à disposição. Até uma próxima. Guilherme, a gente que agradece, gente, um beijo e ficamos todos protegidos aí, seguros. Ok? Até a próxima.